Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade que a Databricks está dando para a gente compartilhar um pouco da nossa jornada no tema de governança de dados. Até porque, principalmente para a indústria financeira, a gente sabe que muitas vezes a governança ela não é só pela necessidade e muito do que drive a gente de acelerar uma cultura data-driven para que a gente possa gerar mais eficiência, gerar mais geração de valor para a nossa companhia, mas principalmente também porque a gente tem muito de regulação que a gente precisa prestar contas o tempo todo para o regulador e a gente precisa ter esse controle, esse conhecimento e essa governança sobre como os dados estão sendo usados e como isso gera os outputs, as decisões que a gente toma todos os dias dentro do banco. Então, a nossa jornada começou há cerca de 3 anos atrás. E a gente aqui vai contar um pouquinho para vocês como é que a gente fez essa caminhada dentro do Banco Santander. Acho que como vocês imaginam, a gente, não diferente de vocês, da maior parte de vocês, uma empresa grande, com um arcabouço de dados enorme, a gente decidiu adotar uma jornada, uma estratégia onde a gente está implementando a governança federada dentro do Banco Santander. Isso porque o volume de dados é enorme, o conhecimento que você precisa ter para que você tenha o domínio, para que você esteja conectado com todos os negócios que estão acontecendo, todos os serviços que são prestados dentro do banco, é enorme, a gente não teria capacidade, a gente entendeu que a forma mais eficiente não seria fazer isso de forma centralizada. A decisão que a gente tomou foi formar um grupo onde a gente presta ali, definir um framework de governança de dados, um framework de qualidade de dados, em que a gente vai suportar as áreas de negócio, todas as áreas que trabalham com a gente, espalhadas pelo banco, para que eles possam, sim, a partir das suas áreas, fazer a construção desses domínios de dados. Então, o que a gente fez, né? Tradicionalmente, a maior parte das empresas tem todo mundo consumindo dados das camadas brutas, direto dos sistemas produtos, isso gerando N verdades, né? N versões da verdade dentro da companhia, fazendo com que várias áreas, cientistas de dados, analistas de dados, BI, todo mundo faça ali 20, 30 vezes a construção de um ativo de dado igual, que fica cilado dentro de uma organização, dentro de cada área, de cada empresa, e onde a gente não tem a reutilização de dados e onde a gente também não tem consistência nem qualidade dessa informação. Até porque essa informação ela é criada individualmente dentro de cada um desses silos. E aí a gente entendeu que para que a gente fosse mais bem-sucedido e a gente fizesse isso de uma forma mais célere, a gente deveria construir os domínios, a gente organizou em cerca de 35 domínios os contextos de dados dentro do Banco Santander, e essa camada de domínios deveria ser a camada já masterizada, já com dados de qualidade, onde a gente tem cada uma dessas áreas que tem o domínio sobre aquele assunto, sabe todos os projetos, todos os novos produtos, todas as novas estratégias, o que eles vão precisar de dados para operar esses novos serviços e produtos, traduzir isso desde a sua concepção já em informação que possa ser consumida pela sua própria área para a gestão desses produtos, mas também para servir as outras áreas. Isso é típico, por exemplo, de CRM. CRM é um domínio que vai sempre consumir informações de vários lugares, né? E a partir disso, ele já sabe onde ele pode consumir essa informação de uma forma célere, sem que ele tenha que fazer a construção daquela informação. E isso tudo permitiu que a gente reduzisse aí em torno... Hoje, a gente já tem vários casos de uso onde a gente vê uma redução significativa da ordem de 50% em todo o processo aí de concepção, por exemplo, de um modelo de analytics, tá bom? E aí, a partir disso, a gente também criou visões de ativos de dados que estão aqui em cima, como uma visão 360 que já consome dessa camada de domínio. Ou seja, já é um dado que é curado, já é um dado com qualidade, que vai ter quem esteja ali o tempo todo focado na gestão desse ativo de dados, da camada de domínios, e que possa ali também prover novas visões
criar novos elementos para que isso possa ser contínuo, um crescimento contínuo, e todos os casos de uso que a gente tem, que eles sejam sempre consumidores dessas fontes de dados. Óbvio que o que você cria hoje, amanhã tem mais e mais e mais, e a forma que a gente viu para acelerar isso e para conduzir esse processo foi, não vamos fazer isso de uma forma burocrática, dizer que todo mundo precisa criar um domínio de dados, mas a gente começou principalmente com um foco na geração de valor. Então, a gente elencou uma série de casos de uso que a gente via ali como importantes, relevantes para acelerar o crescimento do banco, e fizemos com que o começo desse processo de criação de domínios de dados fosse todo drivado por geração de negócio, geração de novas receitas ou geração de eficiência para a companhia. E é dessa forma que a gente tem mobilizado todas essas áreas. Não tem sido um processo fácil, porque muitas vezes o que aconteceu foi a gente precisar ali criar novos papéis, recapacitar esses times, porque muitas vezes essas áreas não tinham profissionais qualificados para trabalhar com a parte de dados, criar esses, fazer com que essa frente, os investimentos fossem feitos para que todas essas áreas conseguissem criar equipes que ficassem dedicadas aos domínios e com o conhecimento que a gente precisava nas novas ferramentas. Toda a nossa parte de domínio de dados já foi feita já na cloud, já está aqui bebendo dos benefícios da arquitetura que a gente construiu. Databricks nos ajuda muito nisso, e já é uma realidade. Então, hoje, a gente, dentro do Banco Santander, a gente já tem ali um escopo grande de dados. Quase todos esses 35 domínios estão ativos e produzindo dados todos os dias para o seu próprio consumo e para consumo de terceiros, de outras áreas, onde a gente também teve o cuidado de estabelecer novos papéis. Isso era uma coisa que não existia dentro do banco. A gente tinha owners de siglas que eram responsáveis pelos sistemas produtos, mas não owners que tinham ali um olhar específico para cuidar de dados. Então, a gente criou papéis novos dentro do banco, com suas responsabilidades. Você tem, em cada área de negócio, tem um data owner que cuida daquele contexto de dados, é responsável por garantir que a gente tenha os investimentos necessários, a alocação do time necessário e que passe a visão para que a gente garanta que o escopo de dados que tem naquele domínio traduz as necessidades estratégicas do banco para que a gente possa servir aquilo que foi definido como prioridade estratégica para os 2, 3, 4 anos que a gente tem à frente. E a gente vê isso como hoje, a gente principalmente vendo outros projetos que vieram após essa implementação, a gente está vendo como tudo isso se conecta. A gente está revolucionando dentro do banco também toda a parte de crédito, de risco de crédito, essa parte de essa evolução da plataforma de risco de crédito também já está bebendo de tudo isso aqui, então tudo que é criado já está sendo redisponibilizado e reutilizado. Toda a parte de CRM também que está se renovando dentro do banco também já está bebendo dessas fontes novas de dados e fazendo com que isso se acelere cada vez mais. Então, a gente conseguiu, a partir dessa estratégia de ter uma direção clara de geração de valor, mobilizar a companhia e começar a construção desses domínios de dados que hoje já estão catalogados, e já estão disponíveis na ferramenta que a gente criou dentro do banco. Então, o que a gente consegue com isso? A gente criou um marketplace, a gente queria que fosse tão fácil quanto você ir na Amazon comprar uma garrafa de água, você conseguir consumir o dado que você tem necessidade para construir ou o indicador que você precisa, o dashboard que você precisa entregar, ou a criação de novos modelos pelos data scientists, e assim por diante. E aí a gente tem, principalmente, a redução da duplicidade de informações. A gente fez um levantamento, um impacto bastante relevante, se a gente pensar em tudo que a gente deixou de fazer, em gestas duplicadas, ter o armazenamento e processamento ali de forma desnecessária. A gente também reduziu bastante o tempo de lead time, que a gente tem antes para exploração de dados, e tornando tudo isso uma jornada muito mais simples e facilitando o consumo de dados. Tem coisas que podem parecer quase difíceis de se acreditar, mas a gente tinha um arcabouço enorme de dados, mais ou menos, quantas tabelas, Maria?
5.000. 5.000 que já estão disponíveis hoje para consumo de todas essas áreas dentro do banco, tá? E a gente não está ainda, a gente não chegou nem perto do final, a gente ainda está num processo que a gente tem muito ainda a se fazer. A gente acredita que pelo menos essa primeira visão do que é esse escopo completo dos domínios de dados vai estar pronto até o final do ano, e a gente está vendo aí cada vez mais célere, mas hoje é verdade, dentro do Santander, com todo o critério de gestão de acessos, a gente já está caminhando para um processo onde cada um se autosserve. A gente já faz isso de uma forma conectada com toda a esteira de DataOps, ou seja, já sobe. Toda a parte de governança já nasce do momento da ingestão, ali com os critérios que a gente precisa, com as informações necessárias, para que a gente garanta esse processo de uma forma contínua. Aí eu vou passar aqui para a Maria para ela explicar um pouquinho mais para vocês. Oi, pessoal. Bom dia. Queria apresentar para vocês aqui um pouco sobre a nossa arquitetura de solução do Oxygen, da nossa plataforma de governança de dados. Essa é o que a gente está chamando de arquitetura as-is, é como a plataforma já funciona hoje. Então, aqui a gente olha para o nosso ambiente analítico de dados do que tange datasets. Então, hoje a gente está olhando para o catálogo, para tabelas, para os dados estruturados. Então, aqui a gente tem o Lake On-Premise, o Hive, o Lake On Cloud aqui com a Databricks e o Oracle aqui com o Exadata. O nosso catálogo hoje ele é o catálogo da informática. A gente utiliza a versão on-premise. Então, a gente tem o módulo o EDC aqui, que é um catálogo operacional. Ele faz o discovery desses metadados técnicos aqui, dessas fontes origem aqui do ambiente analítico. A gente leva essas informações para o catálogo de negócio, que é o Axon Data Governance. Aqui são imputados os metadados lógicos e é feito a linhagem de forma manual. E aí, Raul, eu te entendo a sua dificuldade, porque aqui a gente sofre da mesma dor, tá? Trazendo um pouco do que a Laila trouxe, os domínios de dados, aqui a figura do Data Steward, ele trabalha muito aqui no catálogo. Eles são responsáveis por alimentar essas informações. A partir daqui, a gente cria os nossos data collections com os produtos de dados para disponibilizar dentro do nosso marketplace, que é no módulo Data Governance do próprio Axon, tá? Aqui é onde os analistas, os cientistas de dados, todos os consumidores, eles têm o primeiro contato para descobrir as informações, entender que tipo de dado está disponível e solicitar acesso também. Então, toda a jornada acaba sendo aqui dentro do Oxygen. E aí, pessoal, passando um pouquinho aqui, a gente entende hoje, dentro do nosso modelo de dados, que é necessário evoluir o nosso catálogo. Então, hoje a gente olha para 3 âmbitos: o âmbito de dados, modelos de ML eventos e de GenAI aqui. Tá? Quando a gente fala do âmbito de dados, a gente entende que existe uma oportunidade de evolução para a gente fazer observability. Então, além de aplicar o data quality, que é o que a gente já faz hoje, a gente aplica regras de qualidade de dados após o dado persistido, a gente precisa entender também toda a observabilidade daquelas informações. A parte de auditoria de acessos. Então, hoje o nosso acesso ele é dado a nível tabela. A ideia é que a gente evolua aqui para nível campo também. Então, dentro do próprio marketplace, o usuário ele vai selecionar quais informações ele precisa e a gente conseguir fazer esse gerenciamento do que realmente ele vai precisar acessar. Aqui a gente tem a parte de linhagem dos datasets. Então, a ideia é a gente evoluir para que essa linhagem seja feita de forma automática. A gente trazer aqui tabelas, campos, quais são os notebooks, os workflow, quais são os pipelines que tem naquela informação, quais dashboards, quais os paths, quais as queries existem e os modelos. Então, a ideia é trazer uma linhagem bem completa do que está aqui dentro desse dataset.
e também uma concessão de acesso de forma automática. A gente entende hoje que existem alguns perfis que não precisariam passar pelo processo de solicitação de acesso. Então, por exemplo, um desenvolvedor que ele já finalizou o desenvolvimento daquela tabela, fez a ingestão e já disponibilizou para consumo. Só que antes dele disponibilizar dentro do marketplace para consumo final, ele precisa homologar aquela informação. Então, ele não precisa passar pelo processo de solicitação de acesso. Ele já poderia ter essa concessão de acesso de forma automática, fazer a homologação e, assim que finalizar, o acesso dele ser encerrado. Falando um pouco aqui do âmbito de modelos e eventos, a gente entende também que o tema de observabilidade aqui para modelos, ele é extremamente importante. Hoje a gente tem mais de 200 modelos disponíveis no banco, então a nossa ideia é disponibilizar esses modelos como produtos de dados, então para que eles sejam reutilizados. Então hoje, como a gente falou, somente os datasets são disponíveis no marketplace, a ideia é que os modelos também estejam disponíveis, e para isso a gente precisa ter uma observabilidade para entender como que está o comportamento de todo aquele modelo. Ter uma governança de acesso também, a gente sabe aqui que o acesso ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado de tabelas, então precisamos estabelecer essa governança. Trazer também a linhagem de modelos e quais as funções que estão atreladas. E um modelo de governança para dados não estruturados, aqui falando de eventos, né? Então, a ideia é a gente unificar também todos os eventos que estão disponíveis dentro do catálogo. E no âmbito de GenAI, a gente está discutindo muito sobre governança ética, acho muito do que a gente já trouxe aqui no evento. Então, a gente ter um LLM julgando outro LLM, sabendo se ele está ali nos padrões que o banco estabeleceu, ou se tem alguma informação ali que está incoerente do que a gente espera. Então, essas são as oportunidades que a gente enxerga para poder enfrentar os desafios que estão sendo colocados nesse momento. E aí aqui eu queria trazer um pouco da arquitetura de solução to-be, do que a gente pretende evoluir da plataforma. Então, aqui a gente já muda um pouquinho, então eu deixo de olhar somente os datasets, começo a olhar os modelos e os eventos. A gente já inclui aqui outras tecnologias, então a gente tem o Gucci, que é uma ferramenta de machine learning do Banco Santander, e o Kafka CDC aqui com eventos. A ideia é que a gente evolua o nosso catálogo para uma versão cloud também da informática, que é o IDMC, e aqui é onde muita coisa acontece, é a gente complementar o catálogo operacional com o Unity. Então, além de eu fazer o discovery dos metadados técnicos, eu já trago de forma automática a linhagem e a gente já faz a aplicabilidade do observability. Então, aqui é onde a gente enxerga que vai ter a nossa maior mudança. De forma automática, eu também já trago essa linhagem para importar por catálogo de negócio. Então, ele vai estar disponível também para consumo pelos usuários finais, tá? E dentro do marketplace, a gente disponibilizar os modelos e os eventos para consumo. A gente tem uma mudança aqui também no nosso modelo de concessão de acesso. A gente tem o Oxan, que é um desenvolvimento interno do Banco Santander. A ideia é que a gente evolua a capacidade para que a gente faça a governança e a auditoria de acessos, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. Ficamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, pergunta, também podem nos acessar depois no evento ou por meio aqui do pessoal do Databricks. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Laila. Obrigado, Maria. Antes de vocês irem, posso fazer uma pergunta final aqui? Primeiro, eu estou vendo algumas caixinhas aqui que ficariam lindas com o nome Databricks, mas deixamos isso para o futuro, né? Maria, queria te fazer uma pergunta aí, né? Pensando mais nesse... Eu vi que você mostrou aquelas 3 oportunidades, pensando mais na esteira fim a fim de MLOps, etc. Como é que você tem visto aí ferramentas como MLflow, Unity? Como é que a gente poderia ajudar a aprimorar essa governança de dados? Perfeito.
Bom, acho que o Unity é a bola da vez, né? Está sendo o que a gente está apostando aqui para a nossa arquitetura to be, pensando justamente nessa governança. Então, a gente entender qual que é a linhagem daquele modelo, quais são os notebooks que a gente tem lá atrelado, quais são as feature store. É importante também a gente falar sobre a governança de acesso desses modelos e também a disponibilização para consumo. Então, entendemos que o Unity é o que vai apoiar muito a gente para chegar nesse nosso objetivo. Certo. Muito obrigado, pessoal. Uma salva de palmas, Laila e Maria, novamente.